Boa tarde, meu nome é João Pedro, eu sou médico veterinário aqui do CEVAP, responsável técnico pelos nossos biotérios, né, e pelo criatório científico junto à IBAMA. O João vai acompanhar a gente numa visita que a gente está aqui fazendo. Aqui é o museu. Isso, aqui é o Serpentário Toca das Cobras. Esse é o nosso serpentário de visitação pública, onde a gente tem animais vivos expostos, né? O CEVAP é um criatório científico, então a gente tem o nosso plantel de serpentes para extração de veneno que ficam em um ambiente mais controlado para questão de biossegurança e sanidade desses animais. A parte do museu, como é que ele funciona? Abre que horas, fecha que horas, que dia que é de visitação, porque as pessoas precisam conhecer, né? Sim, sim. Então o nosso museu ele funciona durante a semana, em horário comercial, mas de segunda-feira a gente mantém o museu fechado, porque é o nosso dia de manejo dos animais, limpeza das baias, alimentação. Então é um dia que fica fechado. E na quinta-feira de manhã, que também é um dia que a gente faz manutenção dos animais, ele também continua fechado. Mas a gente tem o museu aberto de terça a sexta, né, com exceção da quinta de manhã. Às terças-feiras, o dia todo, e quinta-feira à tarde, são visitas abertas à população. E nas quartas e sextas-feiras a gente recebe grupos de visitação agendada. Então a gente recebe escolas, crianças desde os 2 anos, 2, 3 anos já podem fazer visitação, principalmente da rede pública, de Botucatu, e até algumas cidades da região. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. A gente tem a entrada lá pela portaria da Fazenda Lajeado, que fica na Avenida Universitária. E o CEVAP fica aqui escondidinho, aqui no fundo do Lajeado. Na verdade, a gente está aqui no museu, né? Isso. E atrás você falou que tem ali, lá eu sei que tem um serpentário. Isso, tudo faz parte do serpentário. A gente na verdade é criatório científico, né? Então a gente é um criatório científico de serpentes. Nós recebemos serpentes de populares, mas mais de bombeiros, guarda civil, ou até centro de zoonose de algumas cidades aqui da região de Botucatu. Então a gente recebe esses animais numa quarentena, que fica em um prédio aqui mais distante do nosso serpentário. Esses animais passam por um processo de 60 dias de quarentena, então quando a gente tem animais peçonhentos, a gente vai ter uma extração de veneno nesse meio tempo para identificar o tipo de veneno que esse animal tem. Os não peçonhentos eles vão passar por todo o processo, então vão ser vermifugados, animais que chegam debilitados serão tratados, eles são acompanhados e observados todos os dias, né, para a segurança sanitária do nosso próprio plantel. Então a gente faz alguns exames, faz a biometria do animal, que é obter medidas de comprimento de cauda, fazer a sexagem, né, porque a gente não tem um dimorfismo sexual muito evidente em serpentes, né, então a gente precisa fazer uma sexagem. A sexagem, explica para eles o que é. A sexagem é para a gente identificar o sexo da serpente. Então a gente tem tanto machos quanto fêmeas, eles têm as características físicas muito parecidas. Então para isso a gente utiliza uma sonda de aço inox e a gente vai introduzir na cauda desse animal, na cloaca em direção à cauda, para identificar. Então os machos eles vão ter a entrada dessa sonda um pouco maior do que a das fêmeas, né? Pelas características de localização do amipênis e localização da vagina na fêmea. E aí, feito isso, a serpente está em boas condições, enfim, qual é o destino delas? Aí a gente vai fazer uma seleção de acordo com as unidades que a gente tem dentro do CEVAP. Então a gente tem o plantel interno, que são as serpentes de criação intensiva, elas vão ficar em caixas plásticas individualizadas, então cada animal tem a sua caixa. O tamanho dela, que isso, elas têm um tamanho... É muito pequena, não, né? Não, a gente tem no nosso plantel interno apenas cascavéis e jararacas, né? Algumas espécies de jararacas. Mas a gente tem por legislação, então a gente tem que ter uma caixa que o animal consiga ocupar 1/3 da caixa quando encrodilhado, então a gente tem todos esses cuidados para separar os animais. Quando a gente tem jararacas que estão nas quarentenas, elas vão direto para esse plantel interno. Já as cascavéis a gente faz uma separação, então a gente tem nesse plantel interno cascavéis que têm veneno amarelo, que correspondem a 10% da população de cascavéis aproximadamente. E qual é a diferença? É apenas uma enzima que elas têm a mais no veneno, que chama L-aminoxidase. Essa enzima ela é usada mais
higienização da cavidade oral, higienização Entendi. da própria glândula de veneno. Então, para a gente, ela não é tão essencial, assim, não dá diferença na ação do veneno. Mas como eles são um veneno, em teoria, mais completo, a gente mantém esses animais no nosso serpentário mais controlado. Então, a gente tem no plantel interno jararacas e cascavéis de veneno amarelo. Aí a gente tem um segundo serpentário, que é um serpentário que a gente chama de semi-extensivo. Então os animais ficam soltos numa baia, todos em baia coletiva, né, todos juntos. Tudo junto? Isso, só que só cascavéis. Então a gente tem Tá. 2 baias de cascavéis machos e uma baia de cascavel fêmea, porque são animais que eles podem acabar reproduzindo. A gente está no ambiente deles, né? Sim. Onde a gente tem um coxo de água, que elas Que podem bacana. entrar para beber água também, é uma parte de grama, né? Então a gente tem um ambiente interno e externo desse serpentário. Então esse seria o menos, entre aspas, menos controlado. Sim. Mais controlado interno, então menos controlado semi-extensivo. Foge umas ou outras, assim, de vez em quando. Não, porque é um fosso, né? Ah, Ele é tá. um fosso com paredes, Cuidado, alicerce, gente. então não tem como fugir. E eles não têm abertura externa, né? A abertura é no chão, que é onde a gente tá. Para a gente entrar, a gente tem que pôr uma escada e desce até o fundo. Entendi. Então é tudo num fosso, então não tem como elas escaparem dali. Ah. E aí a outra opção que eles têm é dos animais virem aqui para o museu. Então a gente tem esses 3 setores, o plantel interno, o semi-extensivo e o museu. Aí aqui virão os animais não peçonhentos, que a gente não vai manter lá dentro porque não tem Certo. veneno. E algumas peçonhentas que a gente tem, serpentes mais bonitas, que mostrar. tem interesse para mostrar justamente por conta de educação ambiental, né? Exatamente. Que é o que a gente faz com as escolas que fazem visitação aqui no CEVAP. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, assim, que vai ser bem questionável, no sentido de que talvez até seja sabe. Mata ou não a cobra? Não pode, né? Então, qual a importância da serpente para a natureza? Eu queria que as pessoas entendessem isso. Sim. As serpentes, elas desenvolvem um papel muito importante no equilíbrio do ecossistema, né? Então, esses animais, eles fazem controle de pragas, controle de roedores, controle de aves que podem estar no campo, em agricultura, por exemplo. E elas têm um papel-chave, assim como todas as espécies nativas, elas têm um papel-chave dentro da cadeia alimentar e do desenvolvimento do ecossistema onde elas habitam, né? Então, inclusive no Brasil é crime ambiental se a gente abater uma serpente. Sim, né? sim. E aí, outra coisa, ela vai te atacar a troco de nada ou não vai te atacar quando ela acha que ela está sendo de uma maneira... A gente considera as serpentes defensivas. Defensivas, né? Então ela só vai atacar se ela se sentir ameaçada. As serpentes peçonhentas, né, que a gente tem 4 gêneros de serpentes peçonhentas quais? no Brasil. Então as láqueses, a surucucu pico de jaca, é uma serpente que não ocorre aqui na nossa região. Ela ocorre na região Ela é a nossa maior serpente peçonhenta da América Latina, se eu não me engano. Ela é uma serpente que pode chegar até 3 metros, uma serpente muito imponente. Nós temos também as corais verdadeiras, que são do gênero Micrurus, né? Então, Micrurus e Leptomicrurus, que são serpentes... Qual a diferença dela para a falsa? Então, para a gente diferenciar uma coral falsa de verdadeira é muito complicado. A gente diz que se viu uma cobrinha vermelha, deixa ela seguir a vida dela, porque a coral verdadeira ela é uma serpente super calma, ela não ataca muito fácil, ela não tem facilidade de inocular o veneno, porque ela tem um tipo de dentição diferente das cascavéis, jararacas e a surucucu. E ela tem hábito fossorial, então o hábito fossorial são animais que ficam dentro da terra. Ela vai se esconder no substrato, então na maioria das vezes ela vai só entrar na terra para se esconder. E ela não dá bote. Não dá bote? Não dá bote. E as falsas corais, elas têm um comportamento muito parecido. Porém, a gente tem de espécies, assim, várias espécies, mais de 30 espécies de falsas corais no Brasil. Então não dá para diferenciar só o anel que cruza inteiro, o preto que não o vermelho que não encosta no branco. Não são características confiáveis. A gente tem algumas características para diferenciar, que seriam o tamanho da cabeça e formato. A coral verdadeira tende a ter a cabeça mais curta e mais arredondada do que a falsa, né? A coral Agora, sim, você está falando isso, mas a gente não vai ter o comparativo. Exatamente. Ali, né? Então... Para quem não tem experiência, não tem contato com esses animais, o que a gente indica é que deixa o animal seguir a vida dele. Ela vai embora. Tamanho de cauda também, as corais verdadeiras podem ter a cauda mais curta e mais grossa do que a falsa, e os olhos das corais verdadeiras tendem a ser bem menores quando comparados com as falsas. Mas para a gente ter, exatamente, para a gente ter certeza absoluta, só o tipo de dentição. Então a gente tem que ser um profissional que ele vai mobilizar esse animal, expor a cavidade oral, para que a gente veja o tipo de dente.
A coral verdadeira ela tem 2 presas fixas na frente da boca. A coral falsa, ou ela não vai ter nenhuma presa inoculadora de veneno, ou ela vai ter uma presa inoculadora no fundo da boca. E aí é com isso que a gente consegue definir com certeza qual espécie que é. Então você já falou da Surucucu pico de jaca, coral verdadeira, e aí os dois gêneros são o gênero Botrops, que é o gênero das jararacas, então a gente tem várias espécies, são 33 espécies. Jararaca é venenosa. Que é uma serpente peçonhenta, né, de interesse, de importância médica. Então, essas são as serpentes peçonhentas de importância médica que causam acidentes graves em seres humanos. A gente tem aqui na nossa região a Botrops jararaca, que é a jararaca mais comum. A gente tem Botrops mugine, que é a jararaca de veludo, e tem algumas outras espécies. Tem espécies também mais regionalizadas, tem a jararaca do norte, que só vai ocorrer lá no Pará, Amazonas, região de floresta amazônica. E o quarto gênero é o gênero Crotalus, que é o gênero das cascavéis. Hoje a gente tem aqui na nossa região apenas uma espécie, que é a Crotalus duriçus terrificus, que é uma espécie que a gente tem aqui no CEVAP e é o que a gente mais recebe de serpente peçonhenta. Então essas 4 são as peçonhentas aqui da região? Isso, essas 4, do Brasil, né? Do Brasil essas são as 4, isso. Então quer dizer que a Urutu Cruzeiro não é? Ela é uma jararaca. A Urutu Cruzeiro é a Botrops alternatus. Entendi. Então ela é uma jararaca também. O veneno delas é muito parecido dentro do gênero, né? Variando as espécies. A Urutu Cruzeiro é uma que ocorre aqui, mas ela não leva o nome de jararaca, por isso que às vezes as pessoas confundem ela com outras espécies. E é assim, como é que eu consigo identificar uma jararaca? Porque ela tem um... Sim, a jararaca elas têm um padrão de coloração em formato de V invertido, que a gente fala. Então ela vai ter vários Vzinhos assim pelo corpo, dos 2 lados do corpo, com algumas variações dentro das espécies. Depois a gente pode até mostrar algumas espécies que a gente tem aqui, então a gente tem variações nesse padrão. E isso a gente sabe que é uma jararaca. Tem algumas espécies não peçonhentas que têm desenhos muito parecidos e as pessoas acabam confundindo, acham que é a jararaca e acabam abatendo esses animais, que são as papalesmas, a dormideira ou jararaquinha dormideira. Aquelas que são branquinhas. E ela tem uns risquinhos no corpo, né, coloridos, uma coloração acinzentada. Mas assim, pra gente definir que é um animal peçonhento. Coral a gente não tem como falar com certeza, então viu uma coral, deixa ela seguir a vida dela. Exatamente. E aí a gente tem a surucucu, tanto o surucucu quanto jararacas e cascavéis, elas têm uma estrutura na cabeça, que é um orifício que fica entre a narina e o olho. E ele se chama fosseta loreal, que é um órgão de receptação de calor. Então ela usa esse órgão para fazer uma imagem de calor. Então toda serpente... Para sentir que alguém está chegando perto. Isso, então ela vai unir... Até para ela pegar a presa. Exatamente, para ela conseguir dar o bote certeiro, ela vai usar esse mecanismo. Então elas vão unir a visão com o olfato, que elas sentem o cheiro majoritariamente pela língua, né? Não é pela narina, igual em outras espécies. Então ela expõe, por isso que a serpente fica colocando a língua para fora o tempo todo, que é um movimento que a gente chama de dardejar. E aí, com isso, ela expõe a língua, capta as moléculas de odor e ela vai e encosta no céu da boca, que ela tem um órgão chamado órgão de Jacobson, e é ali que ela vai interpretar o odor. Então ela vai unir o odor, a visão e a visão de calor, que é pela fosseta loreal, que aí é por onde ela vai enxergar a presa dela na totalidade, e é com isso que ela consegue fazer a caça no escuro, né? E aí é com isso que se a gente olhar um animal e a gente vê que ele tem fosseta loreal, a gente tem certeza que é um animal peçonhento no Brasil. Aqui no Brasil, né? Isso é uma condição, isso é uma condição que a gente tem pro Brasil, né? Para outros países isso muda. E a gente tem animais que têm fossetas também, que são de recepção de calor, mas são fossetas labiais. Então a gente pode ter algumas outras espécies não peçonhentas, como a piton, por exemplo, elas têm fossetas mais ou no lábio superior ou no lábio inferior, e ela vai usar como uma imagem para fazer a leitura da imagem de calor também. Só que aí ela não é peçonhenta. Sendo fosseta loreal, é peçonhenta. Se não tem fosseta loreal, provavelmente não é, se não for uma coral. A gente tem animais do gênero Botrops e Crotalus, que são os gêneros que a gente trabalha aqui no CEVAP. Os outros peçonhentos a gente não mantém aqui, porque são animais de ocorrência restrita, o soro antiofídico mais complexo para aplicação, então a gente mantém só os animais que são aqui da nossa região mesmo. Aqui nós temos 3 baias com animais do gênero Crotalus, são cascavéis, que são animais da espécie Crotalus duriçus terrificus. A cascavel é fácil, todas elas têm o chocalho, praticamente toda cascavel tem o guiso, o chocalhozinho na final da cauda.
Elas têm isso, é uma das características para a gente identificar uma serpente peçonhenta que seja cascavel, né? Então, se ela se sentir ameaçada, ela vai chacoalhar esse guizo muito rápido e ele vai produzir um som que isso vai fazer com que a presa ou com que a gente mesmo, a gente ouça e fique com medo e vai se afastar desse animal. Entendi. Essas três são animais da mesma espécie, a gente tem uma variação muito grande de padrão de coloração, então a gente pode ver aqui tem animais mais amarronzados, animais mais claros. De uma, né? Isso, Aqui a gente tem um animal bem mais escuro no canto, esse animal é um animal que não tem... Aqui? Aquela escondidinha, Aquela lá. Ah, tá. Ela não tem o guizo, ela tem só um pedacinho do guizo dela. Porque esses animais eles podem perder o guizo durante a vida, né? Muita gente acha... Quanto tempo elas duram? Em cativeiro, a gente tem animais que duram até 20 anos de cativeiro. Nossa! Na natureza é meio difícil, porque a gente não tem muitas técnicas para estimar a idade dessas espécies, né? A cascavel é uma curiosidade que o pessoal confunde muito e era um saber popular antigo de que cada anelzinho do guizo dela corresponde a um ano de idade. Mas, na verdade, isso pode corresponder a quantas vezes ela trocou de pele, porque são animais que fazem troca de pele, né, para crescer. De quanto em quanto tempo? E a troca de pele é muito variável. Eles podem trocar de pele uma vez por mês, uma vez a cada 2, isso depende de quanto esses animais vão comer. Depende de quanto eles se alimentaram na natureza para dizer o quanto eles vão trocar de pele ou o quanto elas vão crescer, por isso que a gente não pode predizer a idade com o tamanho do animal. Entendi. E vocês permitem reprodução deles aqui? Como é que funciona? A gente faz alguns processos de reprodução, mas bem direcionados. Então, quando a gente quer reproduzir uma espécie, a gente vai começar, provavelmente no próximo ano, um programa de reprodução para manter animais para o nosso plantel de extração de veneno. Esses animais são muito importantes para a produção do veneno, para quando a gente produz soro antiofídico, que seria o soro antiveneno, né? Atualmente, esse soro é produzido em cavalos, então é inoculado uma quantidade desse veneno em equinos. Esses animais são colhido o sangue desses animais depois, a gente tem a separação dos anticorpos que são usados para a produção do soro. Então, a gente precisa manter um plantel para extrair veneno, né? Aqui no CEVAP, o nosso foco é pesquisa com veneno. Então, a gente faz extração de veneno, a gente seleciona a molécula que a gente quer trabalhar dentro desse veneno para usar em pesquisas de mestrado, especialização, doutorado. A gente tem aqui no CEVAP o selante de fibrina, que é um biomedicamento que foi desenvolvido aqui no CEVAP a partir de um componente do sangue de bubalinos e um componente do veneno da cascavel. E quando a gente une esses dois componentes, a gente tem a produção de uma malha de fibrina que é utilizada para cicatrização de feridas crônicas, principalmente casos de úlcera venosa, cicatrização até de feridas de pessoas diabéticas que têm essa dificuldade de cicatrização. E essa camada de fibrina, ela vai formar uma manta, né, por cima da ferida e fazer com que os bordos dessa ferida consigam retrair para fazer a cicatrização completa. E como é que ele é aplicado? Então, a gente tem 3 fases, né? Ele tem essas 3 unidades. Então, a gente tem uma é a base do sangue de búfalos, o outro seria a porção do veneno de cascavel e um terceiro componente, a base de cálcio, que vai ajudar na polimerização dessa rede de fibrina. E aí, quando ele vai ser aplicado, o produto novo, ele está liofilizado, então ele vai ser diluído no ambiente hospitalar já, e aí a gente o médico vai fazer a união dessas 3 frações ao mesmo tempo, porque uma vez que elas unidas, elas vão formar essa manta. Então, já tem que ser próximo da pessoa, então vai fazer a união das 3 frações em cima da ferida e aí ela vai gelificar e formar a manta de fibrina. Nossa, perfeito, não. Que lindo. Ela tem pesquisas com outras doenças, reparação de nervo, utilização do selante com células-tronco, por exemplo, para cicatrização óssea, já tem estudos utilizando também. Então é um produto bastante promissor. O que fazer se você levar uma picada, uma mordida, né? Uma mordida de uma serpente, se você não sabe se ela é venenosa, se ela não é? Sim, a gente tem sempre essa preocupação, né? De não saber se é uma serpente venenosa. O que fazer? Então o indicado é de, logo depois da picada ou da mordida, lavar bem o local da ferida, manter a pessoa calma, água e sabão, manter a pessoa calma, não realizar torniquete, não tentar chupar a mordida para tirar o veneno, porque nada vai tirar o veneno. Se a gente aplicar um torniquete, a gente tem venenos que têm um caráter necrosante, então você vai acelerar o processo de necrose tecidual ali da região. Procurar o atendimento médico o quanto antes e manter sempre a pessoa hidratada, a pessoa calma, né?
para evitar complicações além da mordida. Nos casos de animais não peçonhentos, o que pode acontecer é a pessoa precisar de um reforço de vacina antitetânica, por exemplo, mas é mais cuidados locais, que vai ficar só o furinho das mordidas, mas nada de tão grave. E o soro, a gente encontra em qualquer hospital? Não, existe uma lista de hospitais que tem o soro. Aqui em Botucatu a gente tem no HC, por exemplo. Não é todo hospital, Santa Casa que vai ter. Mas a pessoa vai ser encaminhada, com certeza. Exatamente. Né? Se você chega com risco de acidente ofídico em uma unidade de saúde, eles vão te encaminhar como emergência para uma unidade que tenha o soro. A gente tem ele bem disseminado no Brasil, né? Então a chance de ter por perto é bem grande. Então é isso, gente. Terminamos mais um do Vale Animal. Quero agradecer muito, João, Imagina, a sua paciência, a sua sabedoria, os outros funcionários. E nós vamos encerrar esse programa hoje para vocês entenderem mais ou menos como é que você faz o manejo de uma cascavel, que nós não vamos fazer, mas quem vai fazer ele, tá bom? Beijo. Bom, então a gente tem um animal aqui que chegou recentemente para a gente da quarentena. Elas ficam acondicionadas nessas caixas plásticas que elas têm furos, né, na tampa para a respiração dos animais. E a gente vai sempre manipular um animal peçonhento com o gancho, né? Quando a gente precisa fazer uma medicação, alguma coisa assim, a gente tem outras técnicas de contenção, mas via de regra a gente sempre vai usar o gancho. Então, para abrir a caixa, a gente sempre abre segurando por esses lacres e protegendo os nossos dedos aqui da tampa. Esse animal é um animal relativamente grande. Esse é o barulho do guizo dela. Então a gente vai fazer a transferência do animal de uma caixa para outra. Como característica, então, as cascavéis elas têm esses losangos nas costas, né? A presença do guizo ou chocalho no final da cauda. E como a gente disse, para o bote ela vai conseguir dar um bote de aproximadamente 1/3 do próprio corpo. Então é um bote relativamente curto. Então a gente vai sempre pegar com cuidado o animal, passando o gancho por baixo do corpo. E aí a gente consegue fazer a transferência do animal de uma caixa para outra.